Olá, tudo bem com você? Rosângela aqui e hoje, pessoal, eu vim falar um assunto um pouquinho diferente que eu não costumo fazer aqui no canal. Eu vim falar aqui que o meu canal iniciou em 2019, esse canal aqui. E eu iniciei ensinando receitas culinárias, porque eu queria muito trabalhar no YouTube e não sabia exatamente o que fazer. Então eu falei, eu sei cozinhar, sei fazer uns docinhos, né? Então eu vou fazer ali no canal. E eu então fui postando vídeos de receitas, só que aí eu fui vendo com o passar do tempo que não era exatamente isso que eu queria fazer uma outra coisa para o canal. E aí fiquei parado um tempo com o canal, pensando o que eu vou fazer, né, o que eu vou fazer, e eu não conseguia chegar numa ideia, sabe, aquele bloqueio total, eu não conseguia chegar numa ideia, e acontecendo muitas coisas nesse entremeio aí, e aí eu resolvi voltar, né, com o canal, aí postei ainda algumas receitinhas e tal, mas também postei outros assuntos variados, eu comecei a dar dicas de perfume, de produto de limpeza, de produto de utilidade para casa, e até diquinhas de moda, né, coisas para mulher usar e tal. E aí eu comecei, e aí de novo veio aquele bloqueio, né, criativo que chama, né? Veio esse bloqueio e falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né, interessante no meu canal para ajudar as pessoas, mas uma coisa também que eu tenha paixão, porque cozinhar é bom, porque é uma questão de sobrevivência, é uma questão de amor, a gente vai ajudar a nossa família e tudo, né? Só que não é aquela paixão, entende? Então eu queria fazer uma coisa que eu tivesse mais paixão, e eu gosto de fazer vídeo, só que aí eu tava sem ideias realmente do que fazer. Daí quando eu resolvi voltar de novo aqui com o canal, eu falei, não, eu vou postar assuntos interessantes que pode ajudar as pessoas, sim, mas eu vou postar pelo menos uma vez por semana ali, eu vou postar a receita. Então é um quadro, que eu chamo um quadro aqui dentro do canal, de pitadinha de sabor. Então nesse quadro chamado pitadinha de sabor, é onde eu vou colocar uma receitinha culinária aqui. Então, geralmente vai ser uma receita assim fit, por quê? Porque tem muita gente aí com sobrepeso, né? Então, quer perder esses pezinhos. Então, uma receita fit eu acho que vai ajudar bastante. E até eu mesma que estou com sobrepeso. Pessoal, só fazendo um adendo, a questão do sobrepeso, que sim, eu estou com sobrepeso, eu descobri um e-book maravilhoso com mais de 237 receitas, que tem receitas ótimas para o nosso dia a dia aí, para quem quer perder o peso, ou quem já tá com peso bom aí, agradável, quer manter o peso. Essas receitas são receitas fit, tem receita de doce, gente, muito bom. Receita de prato salgado, lasanha, aqueles pratos que a gente costuma, né, comer, fazer em casa, tem tudo ali e com ingredientes que vai ajudar a gente a perder esse sobrepeso, certo? É maravilhoso. Você pode fazer, aí tem pro seu café da manhã, tem pro lanche da tarde, lanche da manhã, tem pro almoço, pro jantar. Então tem vários pratos que você vai poder escolher. Tem prato de doces, vários tipos de doce aí que você vai aprender a fazer substituições corretas dos ingredientes e vai colocar ingredientes de baixa caloria, tá bom? Com poucos carboidratos também. Então aproveita, eu vou deixar o link aqui abaixo, eu tenho certeza que você vai amar. E aí, pessoal, a gente chega num ponto, eu cheguei num ponto assim, de quando eu estava pensando o que eu ia fazer no canal, eu fiquei pensando, mas por que eu comecei meu canal ensinando receitas culinárias, né? Como eu falei, era o que eu mais sabia fazer, vamos dizer assim. Mas por que eu acho que eu cheguei a essa conclusão assim, mas por que eu penso que era só isso que eu sabia fazer? Por quê? Por quê? E eu fiquei com esses porquês todo na minha cabeça, por que eu acho que é só isso que eu sei fazer? E aí eu fui buscar, eu fui refletir. Então isso eu tenho refletido há muito tempo, já há alguns meses eu tenho refletido sobre isso. Por que eu fiz um canal iniciando com receitas culinárias e por que eu acho que é só isso que eu sei fazer? Pessoal, desde a minha infância, eu vivi ali, né, dentro da minha casa, com a minha mãe, com os meus pais, né, minhas irmãs, né, nós somos em 6 filhos, eu tenho três irmãs mais velhas do que eu, né, e aí a gente foi convivendo ali, e eu criança ainda, minhas 2 irmãs mais velhas, elas saíram de casa, elas já eram mocinhas, né? Elas queriam ter a vida delas, queriam trabalhar, ganhar o dinheirinho delas, e elas resolveram então ir morar na cidade de São Paulo, na capital, porque a gente morava, nós somos do interior de São Paulo, a gente morava lá no interior de São Paulo, e elas resolveram ir morar
na capital de São Paulo. E elas foram morar lá em casas de família, né? Cada uma foi morar com uma família diferente. E ali elas moravam e trabalhavam nessas casas. E tinham lá todo mês o salário delas. E nisso aí elas foram estudando também, né? E trabalhando ali na casa de família. Eu fui crescendo assim, vendo, né, essas coisas. E eu fui crescendo, a gente não, assim, a gente tinha uma condição até razoável. Meu pai era comerciante, né? Minhas irmãs chegaram a trabalhar com ele, mas depois elas quiseram, né, sair mesmo de casa, então foram lá para a capital morar em casa de família e trabalhar na casa que elas moravam, nas casas que elas moravam. E aí, meu pai pagava uma pessoa para ajudar minha mãe em casa, porque afinal eram vários filhos, né? E aí a casa também não era pequena, então para ajudar a minha mãe fazia a parte dela nos afazeres ali de casa, e a outra mulher fazia a outra parte. Eu lembro muito dessa mulher no tanque ali lavando roupa, né? E era isso. E aí eu fui crescendo assim, eu estudava, claro, né? Daí chegou o tempo de eu estudar, eu fiz o prézinho, a pré-escola, né? Que chamava antigamente. Aí fui estudar e fui crescendo, estudando. A gente se mudou, né? Mudou de estado, viemos parar em Rondônia. E aí eu fui estudando, mas sem aquele... O que que eu vou fazer da minha vida? Depois que eu terminar o ensino fundamental, depois, só que antes não era ensino fundamental que chamava, era primeiro grau, segundo grau, né? Depois que eu terminar o primeiro grau, segundo grau, que agora é ensino médio, o que que eu vou fazer? Né? Eu não tinha isso, eu não tinha esse pensamento. E eu, como eu já sabia fazer coisa de casa, eu já sabia cozinhar, eu já sabia limpar, lavar, passar, tudo, sabia até cuidar de crianças. E eu fui crescendo, né, sempre ali na casa da minha mãe, junto, né, que nessa altura meus pais já estavam separados, e ali crescendo, né, junto com a minha mãe ali. E aí eu era de uma igreja, eu era bem religiosa, só eu era dessa igreja na minha família. E aí surgiu uma oportunidade de uma família da igreja me levar para outro estado. Eles perguntaram se eu queria ir, eu já tinha 19 anos de idade. Eu falei, eu quero, né? Para mim, nossa, jovem, né? Querer conhecer outro estado. E eu fui trabalhar na casa de uma família, não dessa família da igreja que me levou, uma outra família. Eles não eram da igreja, eram pessoas estrangeiras, inclusive. E eu fui trabalhar na casa deles. Eles me tratavam super bem, eu cuidava da casa, ajudava tudo. E eles me tratavam super bem mesmo, pagavam meu salário direitinho. E eu fui morar nesse outro estado. Eu morei quase um ano nesse estado, porque depois senti falta, senti saudade da minha mãe, do meu pai, né? Embora eles fossem separados, mas eles moravam na mesma cidade. E eu senti saudade dos meus irmãos e voltei, né? Voltei para Rondônia. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha terminado o que agora chamamos de ensino fundamental. Eu até tinha entrado no ensino médio, só que eu acabei ali... tinha umas disciplinas que eu não me dava bem. Ah, gente, eu tô entrando muito detalhe, me desculpa. E eu acabei achando que eu não ia conseguir e eu desisti. Que bobeira, né? Mas enfim, mas eu continuei, eu frequentava a igreja direitinho, sabe? Fazendo tudo certinho, morando ali na casa da minha mãe com os meus irmãos. E eu comecei a trabalhar, gente. Só que eu comecei a trabalhar, depois que eu voltei, né? Eu continuei trabalhando em casas de família. Porque a nossa vida mudou muito, quando a gente veio de São Paulo para Rondônia, a nossa vida mudou muito, assim, em vários sentidos, sabe? E aí eu comecei a trabalhar em casa de família, porque eu, naquela época, com o que hoje chamamos de ensino fundamental, eu já podia, com um bom curso de digitação, alguma coisa assim, eu já podia encontrar um emprego no escritório, né? Ou numa loja, como vendedora. Porém, a minha mentalidade de ver assim, que eu sabia fazer as coisinhas de casa, eu sabia cozinhar, né? Uma jovem, né? Já sabe cozinhar e tal. A minha mentalidade estava, eu só posso fazer isso, eu só sei fazer isso, então eu vou trabalhar na casa dos outros. E foi isso que eu fiz. Eu fui trabalhar para os outros. Eu ganhava um salário mínimo, hoje é o que? É 1.500 o salário mínimo, né? 2025, 1.500. Então, eu ganhava como se fosse, então, R$ 1.500, salário mínimo, valor, né? Eu ganhava sempre um salário mínimo, nunca mais que isso,
e trabalhando na casa dos outros. E eu chegava na casa dos outros, eu chegava cedo, eu chegava antes das 7h30, eu tinha muitas casas que eu saía 6 horas da tarde, tinha casas que eu saía um pouquinho mais cedo, tipo 4h30, 5 horas, mas a maioria 6 horas, 6h15, e eu sempre chegando antes das 7h30, e eu trabalhava. Então tem uma coisa que eu não fazia, era faltar. Não faltava, a não ser que eu ficasse doente, mas é muito raro isso acontecer. Então eu não faltava. Aí uma das últimas casas que eu trabalhei, eu era babá de uma criança, né? Eu entrei ali, praticamente a mãe estava tendo, já estava prestes a ter, poucas semanas ia ter o bebê, e eu entrei um pouco antes dela ter o neném, e eu me tornei babá dessa criança. E aí eu trabalhei, né, um bom tempo, né, mais de 2 anos, se não me engano, nessa casa, com essa família. E nesse período, foi o tempo assim que, né, deu aquele estalo, eu dei uma acordada assim. Eu terminei meu ensino médio em forma de provão, né? Eu paguei uma escola, fui numa escola particular, aí eu paguei as disciplinas que eu precisava fazer, né? Que era física, matemática e química, que eram essas aí que me derrubaram quando eu iniciei meu ensino médio. Que coisa, né, gente? Que coisa. É lamentável isso. Mas enfim, eu paguei, fiz o provão, passei nessas provas. E aí eu fiz o vestibular. Nesse mesmo ano que eu fiz o provão, eu dei uma estudada, eu li, eu procurei assim bastante leitura, procurei estudar bem para fazer o vestibular, que eu queria fazer o vestibular nesse mesmo ano. E então eu fiz o vestibular, que era vestibular, não Enem, era vestibular na época. E aí eu fiz o vestibular para a Universidade Federal e eu passei. E eu tive a notícia de que eu tinha passado. Eu estava trabalhando, né, cuidando da criança que eu cuidava, e aí o telefone tocou e eu atendi, telefone da casa, né, e era a avó dessa criança. E ela disse assim: parabéns, Rosângela, você passou no vestibular. Eu falei: é mesmo? Ela falou: eu vi seu nome lá na lista dos aprovados e você passou em 3º lugar. E eu falei: nossa, eu não vi, eu fiquei surpresa, eu fiquei feliz, sabe? Eu passei em 3º lugar, eu fiquei assim feliz, nossa, como, né, que pode, né? E a minha mentalidade tão travada que eu só sabia fazer comida, que eu só sabia limpar a casa, lavar e passar e cuidar de criança, né? Minha mentalidade tão travada naquilo, e de repente eu tive uma notícia de que eu tinha passado em 3º lugar na faculdade, no curso que eu tinha feito. E então eu matriculei, fui estudar. E interessante que quando eu entrei na faculdade eu estava grávida, eu ainda não sabia que eu estava lá no primeiro mês de gestação, né? Eu não sabia, mas aí como eu comecei a ter uns sintomas, né? Que é basicamente os meus sintomas de que eu vou menstruar, mas aí eu não menstruava, e aqueles sintomas, aí alguém falou assim para mim: faz um teste de beta-HCG, que é o sangue, né? Para ver se você não está grávida. Aí eu fiz e deu positivo, né? Eu estava grávida, eu entrei já grávida. E, gente, só um detalhe aqui: eu passei a faculdade toda grávida, porque eu estava grávida, entrei grávida, aí depois eu engravidei de novo, e depois engravidei de novo. Então, passei a graduação toda grávida. Mas nesse tempo todo aí, eu fui fazendo a faculdade, chegou no tempo da monografia. Então, gente, aí eu fui, né, descobri que estava grávida na faculdade, tudo, né? E aí foi passando o tempo, eu estava com um bebê de 6 meses fazendo faculdade, eu não trabalhava mais fora, eu cuidava da minha casa, né, da minha família. E quando um dos meus bebês estava com 6 meses, eu fiz um concurso público. E eu passei nesse concurso público. E aí eu não fui chamada imediato, mas passei. E aí o que aconteceu? Quando esse bebê de 6 meses estava com 1 ano e pouco, eu estava grávida já de 4 para 5 meses, e eu fui chamada nesse concurso público. E nossa, aí eu corri para fazer exame, porque quando eu fiquei, o meu marido, na realidade, que viu que eu tinha sido chamada, fazia 1 semana que eu tinha sido chamada. E quando ele chama, eles dão 30 dias para a gente apresentar o exame
e se apresentar, né? E eu falei, nossa, já tem uma semana que eu fui chamada. Então eu corri, e eu com aquele barrigão de 4 para 5 meses, né? Eu corri, fiz todos os exames, né? E nisso já deu os 30 dias certinho. Aí eu fui, apresentei, aí eu já estava, quando eu fui apresentar minha documentação para assumir o cargo, né, do concurso público, eu já estava com 5 meses de grávida. E eu assumi, né, grávida, tudo bem, não, né, não tem problema algum. E esse é o trabalho que eu estou, né, até hoje, né, tô trabalhando lá. Mas o que acontece? E aí eu entrei no concurso público com uma criança de 1 ano e pouco, eu grávida e fazendo faculdade, então tava aquela correria, né? E aí o que aconteceu? Eu fui fazendo, chegou a faculdade, chegou o momento da monografia, apresentei o projeto para minha orientadora, ela aprovou, ela gostou e tal. E aí falou, agora vamos fazer a monografia, né? Só que o que aconteceu? Gente, é aquela questão, né, de paixão, de gostar, não é só aquilo que te dá dinheiro também, tem que ser os dois juntos, a paixão e o que te dá lucro, né? E eu deixei a faculdade ali no cantinho, porque eu pensei, não, será que é isso mesmo, esse curso? Porque quando eu fiz o vestibular para esse curso, vocês podem perguntar, então por que fez para esse curso? Porque, gente, as opções, era à noite esse curso, as outras opções que tinha à noite, uma dessas opções era muito concorrida, porém, mesmo que não fosse, não era o meu desejo de fazer. Então, e os outros também eu não tinha muita vontade de fazer, e não tinha tanta opção assim à noite, né? E eu optei por esse. É um curso bom? É um curso bom. Só que eu, assim, falei, não, eu não vou continuar. Então, eu cheguei quase já na reta final, mas eu falei, não é isso que eu vou querer, que eu vou seguir na minha vida. Então, eu não vou, né? Eu já fiz tanto, né? Mas foi uma mudança, assim, gente, radical. Porque daí eu fiquei mais um tempo sem estudar, só trabalhando no concurso público, cuidando da minha casa, da minha família, né? E aí até que eu tomei uma decisão, chegou um tempo, aí eu comecei a fazer vídeo no YouTube, tudo nesse meio tempo, né, fazer vídeo no YouTube e tal. E eu comecei a pensar, não, eu tenho que fazer um curso de nível superior. E aí surgiu aí, né, eu fiquei pensando, né, eu tinha que fazer, eu ficava me cobrando, na realidade, eu ficava me cobrando que eu tinha que fazer um nível superior, né, mas eu não queria mais voltar lá para a federal, para fazer, continuar aquele curso, né, porque não era o que eu queria depois como profissão. Então eu fiquei pensando, até que eu mudei radicalmente, para você ver, sair de um curso para outro, de área de humanas para outro bem diferente, né? Então foi uma mudança radical. E eu terminei essa faculdade, terminei em dezembro de 2024, ano passado, é recente. Terminei o meu nível superior, que eu realmente quis fazer, porque o que eu quero é trabalhar na área. Vocês devem perguntar por que demorou tanto, por quê, né? Tanto por quê, por que ela demorou tanto para terminar? Ai, gente, essa alergia tá horrível. Quem tem alergia aí, deixa aqui nos comentários. Mas enfim, por que demorou tanto terminar? Porque, gente, é aquela indecisão, é a mentalidade travada, aquela ideia de que eu só sabia lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, só sabia isso, que eu cresci nesse pensamento. Eu não vou culpar meus pais, eu não vou culpar ninguém, sabe? As escolhas também foram minhas, então eu que tenho que me responsabilizar pelas minhas atitudes, né? Não são meus pais. A minha mãe não tinha estrutura alguma. Minha mãe nunca, ela foi na escola muito pequena quando era criança, mas mal fez até a 2ª série, né? Que hoje a gente chama de 2º ano. Mal fez até a 2ª série. Minha mãe não sabia ler nem escrever, ela mal assinava o nome dela, mal mesmo, assinatura assim, sabe, bem garranchuda mesmo, a letra dela, sabe? E então ela mal assinava o nome dela. E meu pai nunca sentou num banco de escola, nunca, nunca, nunca. Porém, meu pai e minha mãe, eles tinham uma diferença muito grande, que minha mãe, ela não... Ela se esforçava, ela tinha na mentalidade dela que o dever dela era, né, ficar ali cuidando da família e tal, né? Não, nada de errado com isso, muito pelo contrário, eu acho isso muito bom, porque não desampara os filhos, não desampara em nada.
E meu pai, ele nunca sentou no banco de escola, ele nunca foi para a escola, porém ele tinha aquela garra, aquela força, aquela vontade de aprender, aquela curiosidade. E ele foi buscando, buscando. Eles moravam no sítio, no interior de São Paulo, eles cresceram assim, e meu pai foi buscando, ele foi trabalhar, né? Ele procurou trabalhar, ele trabalhava para os outros, né? Morava no sítio, trabalhava em outro sítio, e ele buscou aprender a ler, até que ele conseguiu aprender a ler sem entrar na escola, né? Aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Nossa, meu pai sabia escrever, sabia ler, sabia fazer conta, tanto que ele abriu um comércio. Meu pai fez, ele foi comerciante. Meu pai tinha mercado, ele vendia material de construção também. Ele sabia fazer negócio, sabe? Porque ele sabia ler e escrever, que ele aprendeu. Ele aprendeu a dirigir, ele contava para mim essa história no sítio, num jipe, daquele jipe antigo, sabe? Do patrão dele na época. E ele aprendeu a dirigir ali. Então, até que ele, né, ele casou muito cedo, casou com 18 anos, também naquela época, 18 anos, né? Já era um adulto, vamos dizer assim, lá no início da década de 60. E aí ele casou, então ele já sabia dirigir, tirou a carta dele de motorista. Então foi assim, mas só que a minha mãe não tinha aquela estrutura. Minha mãe, claro, eles colocaram a gente na escola, eles insistiam pra gente estudar. Às vezes meu pai olhava minhas provas, né, quando pegava no final de bimestre, ele olhava assim, mas minha mãe, coitada, nem sabia ler, ela nem olhava, né? E assim, a minha mãe não tinha estrutura para dizer, minha filha, vai estudar para você se formar, para você ser uma dentista, ou uma médica, ou uma contadora, uma administradora, uma economista. Não, minha mãe não tinha essa estrutura, esse conhecimento. A minha mãe, a única coisa que ela dizia é, vai estudar. Só que a gente via, eu tô falando por mim, não pelos meus irmãos, minhas irmãs, não, por mim. Eu via aquilo e eu cresci achando que eu só saberia fazer os afazeres domésticos. Gente, eu não tô dizendo que isso é errado, que mulher não pode fazer isso. Pelo contrário, eu acho honroso, acho lindo uma mulher fazer isso. E, inclusive, eu gosto de cuidar da minha casa. Eu gosto da minha casa limpinha, bonita, cheirosinha, arrumadinha, né? E se eu pudesse ficar integralmente na minha casa, eu arrumava a minha casa todos os dias, limpava todos os dias, deixava tudo organizado todos os dias, porque eu acho isso gostoso, é saúde, não é só pela beleza, que é claro, beleza conta muito, a estética conta muito, mas é saúde, né? Uma casa fechada, empoeirada, junta mofo, faz mal à saúde, né? Dá vários problemas de saúde. Então eu gosto disso, é o cuidar da família, sabe? E é o educar bem os filhos, é estar integralmente com os filhos. Eu acho isso lindo. E nossa, se eu pudesse fazer isso, eu ficava em casa fazendo isso. Não há nada de errado com isso. Como não há nada errado em ser uma empregada doméstica, uma pessoa que trabalha no lar, né? Qualquer pessoa que trabalha dentro do lar, seja ali fazendo faxina, seja aquela empregada que vai todos os dias, ou aquela que cuida das crianças, que é a babá, elas são domésticas, né? Que trabalha na parte doméstica mesmo, na casa, né? São domésticas. Não há nada errado com isso, tanto que eu fui muitos anos empregada doméstica, eu trabalhei como babá, eu trabalhei ali cuidando da casa mesmo, fazendo comida. Então, eu trabalhei muitos anos assim, e não é errado, não é pecado, sabe? Não é desonroso, é um trabalho honroso, porque você está ajudando alguém, você está ajudando uma família, você está ajudando uma outra mulher que precisa trabalhar fora para ajudar no sustento da casa. Porém, essa outra mulher, ela tem condições de pagar pelo menos um salário mínimo para você ajudar ela na casa dela, né? Então é isso, você está ajudando alguém, mas você recebe por essa ajuda. Então, se a gente pensar com essa visão, eu estou trabalhando de empregada doméstica, pensamos assim, mas eu estou ajudando essa família, ajudando esse casal a cuidar dos filhos, a cuidar da casa deles, para que eles possam trazer o sustento para a família, mas eles me pagam, então eles também me ajudam, porque eu vou levar o sustento para minha casa. Então, se a gente pensar com essa visão, não é nada de feio, não é desonroso, não é nada disso, você ajuda alguém, uma família, e essa família te ajuda também, sabe? Você cuida da casa dessa pessoa, faz a comida, lava a roupa, passa,
mas essa pessoa também ajuda você, e você pega esse dinheiro, esse sustento que você recebe dessa pessoa todo mês, e você leva comida para sua casa, você compra roupa para você, para os seus filhos, ajuda na sua casa, enfim, né? Só eu falando por mim. Eu passei muitos anos da minha vida com a minha mentalidade travada, achando realmente que eu só servia para isso, só para cuidar dos afazeres de casa, quando não. Eu vi, quando eu passei no vestibular, numa universidade federal em terceiro lugar, né, eu vi que não, que eu tinha capacidade para muito mais. E depois, né, mesmo ali grávida, eu fui fazendo, sabe, e prestei um concurso, né, e passei num concurso, né, o qual eu já trabalho até hoje. Hoje, o meu trabalho é totalmente diferente do que numa casa de família. Eu sento na frente de um computador e passo ali o dia todo ali, digitando, vendo, né, o trabalho, fazendo o trabalho ali, né. E é isso o meu trabalho. Trabalho numa sala climatizada, que às vezes eu tenho que colocar blusa de manga comprida e tudo. Totalmente diferente das casas, quando eu trabalhava na casa de família, que não tinha climatização, era, né, eu trabalhava assim com roupa de ficar em casa mesmo, né? Não maltrapilha, mas uma roupa de ficar em casa, confortável, eu trabalhava assim. E lá no meu trabalho não, já é totalmente diferente onde eu estou agora. E tenho colegas, né? Tudo no mesmo nível que eu. Né? Então, de conhecimento, digo ali, de conhecimento profissional ali, praticamente no mesmo nível que eu ali, muitas, né? Enfim, é isso, gente. O que eu vim dizer aqui nesse vídeo é isso, porque que eu iniciei meu vídeo fazendo receitas, porque na minha mente eu estava tão travada que eu achava que era só isso que eu sabia fazer, que eu podia fazer. Mas não, eu descobri que não, que eu posso fazer muito mais. Só que demorou muito para eu descobrir isso. Eu passar na faculdade um pontapé ali, né, um pontapé inicial, mas depois eu travei de novo, né? Não voltei a trabalhar em casa de família, mas eu travei de novo a minha mentalidade, sabe? Só que daí eu fui descobrindo outros caminhos até que eu mudei radicalmente, né? O meu curso na faculdade, fiz outro, terminei agora, graças a Deus, né? Terminei e é isso que eu quero para minha vida. Eu quero destravar da mente. Ele não é fácil, ele não é rápido. Para muitas pessoas não é fácil, não é rápido e às vezes é doloroso, muito doloroso, sabe? Porque são caminhos de pedra. Então, é uma coisa assim que a gente tem que... por que eu vim falar disso, né? Porque eu descobri que minha mente era travada. Um dia eu me peguei deitada na cama, acho que foi de manhã, depois que eu acordei, e acho que era no final de semana, um feriado, não me lembro, e eu me peguei e fiquei pensando, mas por que eu comecei o canal daquele jeito? Por que eu fiz tal coisa daquele jeito? Por que eu trabalhei tantos anos em casa de família? Aí eu fui pensando, procurando os porquês, aí eu cheguei lá na minha infância, lá naquele ponto, porque um dia eu acreditei que trabalhar em casa de família ia me trazer uma independência financeira, uma independência de tudo, porque eu vi minhas irmãs saindo de casa para trabalhar em casa de família, e realmente elas trabalharam em casa de família, depois cada uma constituiu sua família, né? E aí tem filhos, uma delas já tem até neto, mas enfim, é isso. E eu cresci nessa mentalidade que eu também poderia ser igual a elas, porque as minhas irmãs eram meu espelho mais do que minha própria mãe, que eu convivi muito mais com a minha mãe. Porque minhas irmãs, embora elas foram trabalhar em casa de família, elas também estudaram. E elas tinham a convivência ali na capital de São Paulo, bem diferente do interiorzão de São Paulo, pelo menos da cidade que eu morava, que é bem interior mesmo. E é diferente, né? A pessoa que mora lá na capital de São Paulo, da pessoa que mora bem no interior, né? Era bem diferente na época, né? Na minha infância. E aí as minhas irmãs vinham em casa passear, passar Natal, Ano Novo com a gente, e era diferente, era um conhecimento diferente. Eu não sei se é porque eu era criança também. Quando a gente é criança, a gente sempre acha que a pessoa mais velha, nossa, tem aquele conhecimento todo, né? Mas minhas irmãs eram jovens, moças, jovens, né? Não tinha aquela experiência de vida toda, a experiência que elas tinham de trabalhar na casa dos outros, na capital do nosso estado, né? É isso.
Mas eu achava aquilo incrível. Então eu cresci com essa mentalidade que eu também ia alcançar minha independência financeira. Gente, olha a mentalidade. Começou na infância e foi até uma idade adulta. Eu trabalhando na casa dos outros, que não tinha problema, que era a forma mais rápida de ganhar dinheiro, né? Realmente, se for ver, é uma forma, digamos, mais rápida de ganhar dinheiro, sim. Você ir trabalhar na casa de alguém, certo? Então, essa foi a minha mentalidade. Eu cresci com essa mentalidade. Tanto que o meu primeiro emprego em casa de família, gente, acreditem, de verdade, foi aos 12 anos de idade. Eu estudava de manhã, porque eu não podia deixar de estudar. Minha mãe nunca quis que a gente parasse de estudar, né? Mas eu consegui um emprego próximo de onde eu morava, na casa de uma mulher que estava grávida, né? Gente, desculpa. Então, na casa de uma mulher que estava grávida, ela já tinha 2 filhos e estava grávida do terceiro. E eu consegui ir na casa dela. Só que eu não fazia comida, nada, né? Mas assim, eu chegava lá, limpava a casa, lavava banheiro e passava a roupa. Era o que eu fazia. Limpar a casa, lavar banheiro e passava a roupa. Eu saía, estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, escovava o dente ali, saía correndo e ia para casa dessa mulher. E eu trabalhei quase um mês lá. Porque, eu era criança, gente, eu tinha 12 anos, então, quando a gente é criança, por mais que a gente ache que a gente tá fazendo tudo bonitinho, limpinho, a gente não tá fazendo do jeito que a pessoa quer, né? Exatamente do jeito que a pessoa quer. Então, ela me dispensou, mesmo porque ela já tava para ganhar neném, ela ia arrumar uma outra pessoa para cuidar dela, no resguardo dela, com o neném, e essa pessoa ia ajudar ela na casa dela, né? Então, ela pegou e me dispensou, né? Pagou o meu dinheirinho ali do quase um mês que eu trabalhei. Nossa, eu fiquei feliz da vida. Fui no mercado do lado da minha casa, tinha um mercadinho. Fui no mercado, gastei tudo em iogurte, bolacha. A mentalidade de criança, 12 anos de idade eu tinha. Gastei com isso, vê se pode. Esse foi o meu primeiro emprego mesmo, de tudo, na minha vida. Aos 12 anos, foi esse meu primeiro emprego, que não durou nem um mês, né? E depois eu fui, né, estudando, daí eu arrumei, né? Eu acho que daí eu fui arrumar mesmo um emprego em casa de família, eu acho que eu já tinha 19 anos de idade, que daí eu arrumei um emprego mesmo numa casa de família, aí eu fiquei, né? Daí ali eu fazia tudo. Que até com 19 anos eu já sabia fazer comida, já sabia fazer, agradar a família, né? Aí eu fui trabalhar na casa de um casal que tinha um filho de uns 7, 8 anos de idade, né? Um menininho estudava de manhã, então eu ficava a manhã inteira sozinha, que o casal trabalhava fora, e eu cuidava da casa todinha, era o tempo que aí eu cuidava mesmo. Mas e nesse período, né, eu fui ficando mais velha e minha mentalidade travada, né? Eu arrumei outros empregos em casa de família, tudo, né? Mas minha mentalidade ficou travada naquilo. Por isso, eu achava que eu só sabia fazer aquilo, só podia fazer aquilo. Então, pessoal, talvez tenha alguém aqui que seja dona de casa, alguém que trabalha em casa de família, ou que faça uma vez por semana faxina nas casas, que trabalha de babá. Que fique bem claro que eu não tenho nada contra isso. Como eu já falei aqui alguns minutos atrás, se eu trabalhasse, ficasse em tempo integral na minha casa, eu ia achar maravilhoso, né? Eu poder cuidar da minha casa, do meu jeitinho, sabe? Do jeitinho assim, que fique bem para todo mundo, confortável, bonitinha, cheirosa, né? E é coisa que a gente gosta, que mulher gosta, né? Então, nossa, eu acho muito bom isso. E é um privilégio para as mulheres que ficam em casa, né, que trabalham de casa também, né? Tem mulheres que ficam em casa, tempo integral, cuida da família, né? E tem o trabalho delas ali, né? Trabalho em home office, como fala. Nossa, eu acho assim um privilégio, né? Ou para aquelas que só ficam em casa mesmo, cuidando ali da casa, né? Que tem aquele, né, a fazer que gosta, né? Que privilégio, porque sim, tem muitas mulheres que gostam e não há nada de errado com isso. Assim como tem as mulheres que trabalham na casa dos outros e gostam, e também não tem nada errado com isso. É um trabalho honroso, como qualquer outro.
Você trabalha honestamente, dignamente, recebe o seu salário ali, você ajuda a sua família, você sustenta a sua casa. Não há nada errado com isso, eu não estou fazendo uma crítica, eu estou contando apenas a minha experiência de vida, e é uma experiência assim que eu passei, que valeu, que eu aprendi muita coisa, aprendi a fazer, cozinhar alguns pratos que eu não sabia fazer quando eu morava na casa da minha mãe, eu aprendi a cozinhar, eu via que cada família tinha um jeito diferente, gostava de uma forma de limpeza diferente. Então é isso, a gente vai aprendendo com os outros ali naquela convivência. Então, pessoal, um dia eu acordei e pensei, por quê? Por quê? Por quê? Porque eu comecei o canal com receita culinária, porque eu fiz tal coisa, porque eu vi que desde criança a minha mentalidade foi moldada dessa forma, entendeu? Foi moldada, mas a gente pode sair, se a gente teve uma mentalidade moldada, não porque talvez as pessoas quiseram moldar, mas porque foi ali a convivência, a vivência, tudo aquilo foi moldando, mas se a gente, tudo depende de nós mesmos, sabe? A gente pode falar assim, não, eu não quero mais isso para minha vida, eu quero outra coisa, eu quero, às vezes às vezes não, a gente tem sonhos, o ser humano ele é movido a sonhos, né? Então, às vezes a pessoa tem sonho de fazer, sei lá, de construir uma casa, ou de ir embora para outro estado, ou de trabalhar com uma determinada coisa. Então a gente tem que buscar aquilo, e é isso que eu resolvi fazer nesse dia que eu acordei, que eu falei, não, a minha mentalidade desde criança travou, e travou muito, por muitos anos. Então eu falei, não, eu tenho que sair disso. Então o que eu fiz? Eu terminei uma faculdade recente, que é o que eu quero trabalhar, certo? É o que eu quero trabalhar mesmo. E aí, agora eu tô fazendo uma pós-graduação que é dentro dessa área, né? Não tô fazendo uma pós-graduação aleatória. Terminou a faculdade, eu vou fazer uma pós-graduaçãozinha ali só para aumentar mais o meu salário lá no meu trabalho. Porque sim, aumenta, gente, aumenta 10% na graduação e depois aumenta 15% na pós-graduação. Eu sei que meu salário vai aumentar, né, nesses 10%, depois mais 15%, depois que eu terminar minha pós-graduação, porém eu estou fazendo a pós-graduação dentro da área que eu me formei, porque é com isso que eu quero trabalhar. Eu não quero fazer uma coisa aleatória só para ter um aumento no salário, mas eu quero fazer para eu aprender, porque eu quero trabalhar com isso. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou trazendo, né, esses vídeos aqui, por que ela está trazendo esses vídeos? É para isso, para compartilhar uma experiência da minha vida. Eu não sou mais novinha, eu não tenho mais meus 20 e poucos anos, tá, gente? Eu tenho bem mais. Mas, enfim, eu trouxe essa experiência de vida porque eu sei que eu não sou a única a passar por isso. Eu não sou a única. Eu sei que tem muitas pessoas neste nosso país aqui, vamos dizer assim, que passam por isso, que não sabe o que escolher da vida, o que quer da vida, o que quer fazer da vida, qual caminho seguir, que ainda está desorientado, né? Seja o que tem acontecido na sua vida, né? Seja por criação, eu não sei o que foi, que está desorientado. No meu caso, foi a questão de eu ver minhas irmãs saindo de casa, elas conquistaram, vamos dizer assim, a independência financeira delas, elas não dependiam mais dos meus pais para comprar a roupa que elas queriam, o sapato que elas queriam, comer a comida que elas queriam, elas não dependiam mais. E eu achei aquilo incrível, na minha visão de criança, eu achei aquilo incrível, sabe? E eu queria aquilo para mim também, claro. E minha mãe, e para completar, minha mãezinha não tinha uma estrutura, a única coisa que ela tinha era estudem. Ela só falava isso, estudem, só isso. Claro, isso é maravilhoso, já é um suficiente para a gente dar uma guinada na vida, né? Só que eu travei a minha mentalidade naquilo, que trabalhar em casa de família era muito fácil, ela chegar e fazer aquilo que eu já fazia na minha casa, e fazer e ganhar meu dinheiro no final do mês. E eu achava aquilo incrível, né? E eu poderia comprar o que eu quisesse. Nossa, né? Que mentalidade, né? Mas, enfim,
é isso, a minha mentalidade travou nisso e eu acabei crescendo achando que eu só podia fazer isso, que eu só sabia fazer isso, mas não, foi um aprendizado bom trabalhar na casa dos outros, claro que foi, em todos os sentidos, eu aprendi muita coisa e inclusive a cuidar muito melhor da minha casa, muito melhor, sabe? Então é isso, foi um aprendizado muito bom, só que chegou o momento de eu sair daquilo e eu tinha que sair. E eu consegui sair, sabe? Eu consegui. Não foi fácil? Não foi, mas eu consegui. É claro que mesmo eu saindo, minha mentalidade ainda ficou um pouco travada. Foi essa a razão de eu ter iniciado o canal ensinando receita culinária, porque minha mentalidade estava travada nisso, que eu só sabia fazer isso. Mas eu sei que não é só isso que eu sei fazer. É ótimo saber fazer isso. É maravilhoso. É uma questão, saber cozinhar é uma questão até de sobrevivência, de amor, carinho, cuidado com a nossa família, mas também nossa sobrevivência, né? E enfim, é isso. Eu falei, não, por isso eu parei também com o canal, quando eu vi que não era o que eu queria mais, eu estacionei o canal, sabe? Eu vou trazer receita aqui na Pitadinha de Sabor uma vez por semana, mas uma receita, né, mais facinha de fazer. Mas enfim, é uma coisa assim que a gente precisa destravar nossa mente, precisa aprender como destravar nossa mente. Pra gente destravar a mente, para uns basta uma manhã, para dar aquele plim, aquele clique assim, e ela dizer assim, não é isso que eu quero para minha vida. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo isso por causa disso e disso e daquilo. Mas para outras pessoas, às vezes precisa de semanas, dias, meses ou até anos para destravar. Se for ver ao longo da minha vida, eu demorei muitos anos para destravar. Mas quando eu pensei, veio aquela luz, eu posso dizer luz, eu não sei o que dizer, como dizer, na minha mente, dizendo, a sua mente está travada por causa, volta para a sua infância e veja que a sua mente está travada por causa disso. Eu falei, realmente então não quero mais isso, não quero mais, né? E foi, então para algumas pessoas, talvez não vai ser assim tão rápido, para algumas pessoas vai demorar um pouquinho mais, para ela descobrir por que a mentalidade dela está travada. Eu demorei anos com a mentalidade travada, olha bem, eu demorei muitos anos mesmo, com a minha mentalidade travada, acreditando que eu só podia fazer determinada coisa. Mas, para destravar, para eu ver que por que a minha mentalidade estava travada, foi uma manhã. Foi uma manhã, ao acordar, que eu fiquei ali na cama, com aquela preguicinha ainda, né? Num dia que eu não ia trabalhar, não lembro se era final de semana ou feriado, mas enfim. E aí veio isso na minha mente. Então, porque a gente tem que buscar por quê de tal coisa. Por que a minha mentalidade é assim? Por que eu penso dessa forma? Por que eu ajo dessa forma ao longo de anos e anos e anos na minha vida? Por quê? Por que eu estou agindo dessa forma? Sempre repetitivo. Então, tem pessoas que vai demorar um pouquinho mais para descobrir por que tem a mente travada, por que acredita que só pode fazer tal coisa, que só pode fazer daquele jeito, né? Porque nós, pessoal, nós temos muitas crenças limitantes, sim, todos nós temos, né? E essa era a minha crença limitante, que eu achava que eu só conseguia fazer isso, só os afazeres domésticos. E não é, nós, seres humanos, nós nascemos, nós somos dotados, nós nascemos, já viemos, né, por Deus, nós já viemos com muitas capacidades, muitos dons e talentos. Muitas vezes a gente não descobriu, tem gente que descobre assim rápido seus talentos, seus dons, mas tem gente que vai levar muito tempo, décadas até para descobrir quais são seus dons, seus talentos, mas vai descobrir. Só que também tem que haver um esforço da nossa parte para descobrir quais são nossos dons, para que a gente tenha aptidão, é para tocar um piano, é para compor, é para realmente cuidar de uma casa. Tem gente que tem dom, gente, tá tudo bem, é maravilhoso isso. Sabe, existem muitos dons e nós podemos ter pelo menos um desses dons a gente tem. Ninguém nasceu nesse mundo sem um talento sequer, sem um dom sequer. Né? A gente tem, só que às vezes a gente não descobriu ainda. Destravar da mente é a gente se recolher,
sabe, aquele se recolher profundo, não ficar espalhando a meio mundo, eu tô com um objetivo na minha vida, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu quero descobrir meus dons e meus talentos. Não, não é isso, é se recolher mesmo, é aquela introspecção, pronto, é uma introspecção, uma reflexão, você pensar, buscar, lembra, volta para a tua infância, desde quando você começa a lembrar de você, né? Desde criança ali, não sei quantos anos você consegue lembrar de você, mas desde criança ali, 5, 6 anos, ou talvez um pouco menos, ou um pouco mais, não sei. Mas volte para a sua infância, volte para a sua casa de infância, para a sua família, para quem, ou para as pessoas com quem você conviveu muito na sua infância. Volte e comece a ver como foi a sua infância. Volte mesmo, comece a ver como foi a sua infância. E você vai e vai voltando gradualmente a infância, ali a primeira infância, eu não sei como é a sua vida, como você se lembra, a sua adolescência, a sua idade adulta, que, né, começa aos 18, né? Então, a sua idade adulta, quando você teve o seu primeiro emprego, volte tudo isso. Quando você se casou, se você se casou, se você só teve filhos, se você já se divorciou, volte tudo isso. Volte tudo esse período, o que aconteceu na sua vida, o que te fez travar, porque às vezes a gente tem nossa mentalidade travada e a gente não sabe por quê. E aquilo machuca a gente, deixa a gente indeciso, a gente não sabe que caminho tomar na nossa vida no futuro, né? Agora, que caminho eu vou tomar, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? E a gente vê milhões de caminhos à nossa frente e a gente não sabe qual é o correto, qual a gente vai se dar bem. Então, o ideal é isso, foi o que eu fiz. Eu voltei lá para minha infância, do tempo que eu comecei a lembrar, do tempo que eu ainda estava no prezinho, gente, do tempo que eu andava daqueles triciclos, não sei se alguém se lembra aqui daqueles triciclos que existiam, do tempo que eu andava naquilo ainda. E eu fui voltando, fui lembrando, aí eu lembrei das minhas irmãs mocinhas, porque eu era uma criança, né, e elas saíram, foram morar na capital. Nossa, para quem morava no interior, na cidade que eu morava, morar na capital era um luxo, era uma coisa incrível. E eu achei aquilo incrível, nossa, uma coisa assim, minhas irmãs morando lá na capital, trabalhando, né? E eu achava aquilo incrível mesmo, elas têm o dinheiro delas, nossa, era assim uma admiração incrível. E eu nunca falei isso para elas, eu nunca falei para ninguém, estou falando aqui hoje para vocês. Eu cresci com esse pensamento que eu poderia ser assim também, que era a forma mais fácil, mais rápida de ganhar dinheiro, era trabalhando em casa de família, e eu cresci assim, e eu fui para esse caminho também. E não tem nada de errado com isso, tudo bem, eu aprendi muita coisa. Só que chega um momento na vida da gente que a gente quer mudar, e foi o que aconteceu comigo. Eu não estava mais confortável trabalhando em casa de família, porque as pessoas do meu convívio particular, assim, do meu convívio até na igreja mesmo, ninguém trabalhava em casa de família. Ou era servidor público, ou trabalhava de carteira assinada em alguma loja, alguma empresa, alguma coisa, mas ninguém trabalhava em casa de família, era só eu que trabalhava, né? E eu fui me sentindo muito, muito mal. Eu falava assim, não, eu tenho que mudar minha vida, porque eu sou uma pessoa assim que eu tenho tanto conhecimento, porque uma coisa, gente, eu gostava de ler, desde criança, eu gostava de ler aqueles livrinhos infantis, até revistinha, Turminha da Mônica, Tio Patinhas, tudo eu gostava de ler. Então, modéstia à parte, essas leiturinhas que eu tinha quando criança, até mesmo das revistinhas infantis, até o Chico Bento eu lia com aquele sotaque caipira dele, né? E eu gostava muito, muito. Então, isso aí me fez ter uma boa leitura. Gente, eu tenho uma boa leitura. Modéstia à parte, eu tenho uma boa leitura. E foi por quê? Porque na infância eu lia livrinhos mesmo, de história infantil, Chapeuzinho, essas coisas assim, né? Chapeuzinho Vermelho e tal. Esses contos de fada. Mas eu lia também as revistinhas em quadrinho, né? E que a gente chamava de gibi na época. E aí eu lia também, e eu gostava, e isso foi incentivando a minha leitura. Só que chegou um momento que eu lia bastante, chegou um momento ali que, na minha fase adulta, para você ver, na minha fase adulta, aos 19 anos, eu travei e fui trabalhar em casa de família. Que coisa, né? Que coisa. E passei muitos anos trabalhando em casa de família, muitos anos mesmo, sabe? E aí chegou um momento também que eu comecei a conviver na igreja, a qual eu frequentava. Hoje em dia eu não frequento igreja alguma, mas a qual eu frequentava, e eu tinha convivência com as minhas amigas de lá, com as outras pessoas de lá,
E aí eu via que tinham pessoas formadas, pessoas que tinham profissões que ganhavam muito bem, sabe? E eu ali, trabalhando em casa de família, era a única que trabalhava em casa de família. Foi um começo do despertar, foi quando eu fiz a faculdade, que eu estava na igreja ainda, eu fiz a faculdade, passei em terceiro lugar, no vestibular, numa federal, que daí depois eu fiz um concurso público e passei, então aí foi o começo do meu despertar. E foi passando o tempo, eu fiz o canal no YouTube, mas eu ainda estava travada, como eu falei, eu ainda estava travada um pouco. Tinha despertado pouco, mas ainda estava travada. E até que finalmente eu destravei, né? Destravei minha mente. Falei, não, eu vou fazer uma outra faculdade. Eu fiz, deixei a outra lá no cantinho e fiz outra faculdade, terminei. E agora fazendo uma pós dentro da área, porque é o que eu quero trabalhar. Então é isso, gente. O destravar da mente para alguns vai ser rápido. Para mim demorou. Para vocês verem, eu comecei a destravar ainda quando eu estava na igreja, porque eu via as pessoas se formando, eu peguei e fui fazer uma faculdade também, fiz um serviço, um concurso público e fui, né? Passei, entrei, estou trabalhando, graças a Deus. Foi um início de destravar a mente, mas ainda não tinha destravado tudo. Agora eu posso considerar que destravou, porque agora eu já estou vendo outros caminhos, estou seguindo outro caminho diferente. A casa que eu cuido agora é a minha. Não preciso mais cuidar da casa de ninguém para receber dinheiro por isso. Eu cuido da minha casa, porque é onde eu moro, onde eu convivo com a minha família diariamente. Então é aqui que tem que estar limpinho, organizado, bonitinho, do jeitinho que a gente gosta. Isso, pessoal, essa mensagem que eu quero trazer assim, que o destravar da mente, ele pode ser demorado para alguns, para outros não. Pode demorar anos para alguns, para outros não. Pode ser muito doloroso para muitas pessoas. Pode ser muito doloroso sim, porque tem coisas também que no destravar da mente, coisas que por mais que a gente gosta, a gente vai ter que deixar para trás. Sim, a gente vai ter que deixar para trás, por mais que a gente goste. A gente vai ter que deixar essas coisas para trás. Se não forem coisas que vão nos ajudar, vão nos levantar, nos levar para frente, a gente vai ter que deixar para trás, porque tem, né, coisas que a gente pode gostar, mas que não vai nos ajudar na nossa vida, né, no nosso progresso, né, na nossa experiência. Então a gente vai ter que deixar para trás, sabe? Vai ter que abandonar. É aquela história de deixar os amendoins, né? Acho que é uma fábula dos macaquinhos, né? Ou é uma história real, não sei como é que é, para os macaquinhos serem capturados, os caçadores lá colocam os amendoins dentro da gaiola e os macaquinhos vão lá para pegar os amendoins e a gaiola fecha e os macaquinhos ficam presos na gaiola. Então, acontece isso na nossa vida, tem coisas que por mais que a gente goste, vamos comparar as coisas que a gente gosta com os amendoins dos macaquinhos, por mais que a gente goste, a gente vai ter que deixar para trás. Porque senão a gente vai continuar preso naquela gaiola. A gente vai continuar. Então a gente vai ter que deixar para trás. Para seguir a nossa vida, sabe? Para alavancar, para voar. Porque nós não podemos ficar sempre no mesmo lugar. Porque Deus não colocou a gente aqui. Gente, eu tô falando em Deus porque eu acredito muito em Deus. Eu não frequento nenhuma igreja mais. Não frequento mesmo. Mas eu acredito muito em Deus, sempre acreditei, desde que nasci, vamos dizer assim. Então, Deus colocou a gente na Terra para que a gente progredisse, a nossa vida tem um propósito, para que a gente progredisse, e não para regredir, não para a gente ficar naquela mesmice. E tudo depende de nós. O que tinha que ser feito por nós foi feito lá na infância, nossos pais, ou a pessoa que nos criou, né, seja quem tenha sido, que nos criou, ela fez por nós. Se foi uma pessoa boa, ela fez tudo por nós para nos dar assim, como eu posso dizer, um alicerce ali, para que a gente pudesse então viver por nossa própria conta. Então na infância a gente teve ali, fosse como fosse, a gente teve um certo alicerce ali. E aí, só que depois a gente foi crescendo, a gente se tornou adolescente, ainda tinha ali, né, aquela coisa dos pais ou daquela pessoa que cuidou da gente para nos sustentar, para nos ajudar. Os adolescentes começaram a trabalhar cedo, com certeza, mas muitos não, ainda estavam ali estudando e os pais ou a pessoa ali cuidando, né, o responsável ali cuidando. Mas chegou o momento da fase adulta, e a fase adulta é nós e nós mesmos, não tem mais ninguém por nós, é nós e nós mesmos. E aí a gente começa a trabalhar, seja onde for,
no meu caso, eu fui em casa de família, mas eu ganhava meu dinheiro, daí eu comprava as minhas coisas, eu, de certa forma, eu me sustentava ali, né? E muitas vezes morando ali na casa da minha mãe ainda, mas eu comprava as minhas roupas, eu comprava as coisas que eu precisava, que eu queria, né? Eu não dependia da minha mãe para comprar minhas coisas que eu precisava usar, né? Então, é isso. Na fase adulta, a gente, e às vezes, muitas vezes, pode não ser em casa de família, gente, mas muitas vezes a gente vai trabalhar num caixa de supermercado, vai trabalhar de repositor, vai trabalhar num açougue, vai trabalhar, e às vezes tem gente que vai gostar, mas muita gente não vai gostar e vai dizer assim, não é isso que eu quero para minha vida. Então busca algo que você quer para sua vida. Se hoje você está trabalhando de alguma coisa que você não quer, que você acorda amarrada, sabe, pensando, hoje mais um dia naquele lugar, não pensa assim, hoje eu vou trabalhar ainda por enquanto, no momento, eu vou continuar trabalhando lá naquele local, mas eu vou buscar algo melhor para minha vida, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou buscar algo melhor para minha vida. Aí aquele trabalho é temporário, é só por um tempo, mas eu vou buscar algo melhor para minha vida. Então procure pensar assim, se você ainda é jovem, eu não sei qual a sua idade, né? Se você tem 20 e poucos anos, 30, 40, procure pensar assim, se você está trabalhando numa coisa que você não gosta, que você vai amarrada, vamos dizer assim, pensa assim, é só por um momento, em breve eu deixarei esse e eu vou encontrar algo melhor, mas abençoa o local que você trabalha, sabe? É só por um momento, pensa que é temporário e você vai conseguir algo melhor, mas para isso você precisa o quê? Você precisa buscar, você precisa se qualificar, precisa estudar, então é isso, sabe? Que para passar no concurso público a gente tem que estudar a área que a gente quer entrar, sabe? A gente tem que estudar. Então, de qualquer forma, a gente precisa estudar. A gente não pode ficar parado, achando que vai cair alguma coisa do céu, porque não é assim. Deus nos deu inteligência para que a gente pudesse buscar conhecimento e para que a gente pudesse, assim, se aperfeiçoar e conseguir algo melhor na nossa vida. E não, simplesmente, Ele não vai jogar nada do céu. O que cai do céu, como diz, né? É a chuva. Isso, gente, nós viemos, né, a essa terra, Deus nos deu a vida, Ele nos deu inteligência, basta que a gente busque desenvolver o que dom a gente tem, sabe, o que mais a gente tem aptidão. Às vezes a gente tem paixão por alguma coisa, a gente ainda não descobriu que tem paixão por aquela coisa, sabe, então é isso, é fazer aquilo que gosta e daquilo que gosta a gente poder fazer também o nosso ganha-pão. Eu espero realmente que eu possa ter ajudado de alguma forma aqui, porque eu vim contar a minha experiência e como que eu destravei minha mente. Não foi de uma hora para outra, não foi. Foi demorado, como eu falei. É isso, gente, é destravar a mente, vai ser doloroso, não. Para muita gente realmente não vai ser de uma hora para outra, vai ser um desconforto e nós, seres humanos, nós temos a tendência de ficar naquele ninho confortável, gostoso, né, ali, quietinho, né, tá tudo bem, não falta nada para nós, não falta comida, não falta roupa, não falta um teto, tá tudo bem. Só que às vezes não está tudo bem, tá tudo bem ali, superficialmente, mas lá no nosso íntimo não está tudo bem, a gente sente que falta alguma coisa e às vezes quando a gente para pensar, a gente pode até sentir uma tristeza, porque não está tudo bem, superficialmente está, mas lá no profundo da nossa alma não está, está faltando alguma coisa e às vezes a gente não sabe o que é. Então busca isso na sua vida, reflita, se recolha, não fica falando para os outros, agora eu quero descobrir o que me falta na vida, ou eu quero destravar minha mente. Não fale, muita gente não vai entender, vai rir de você, sabe? Não vai, não fale, não precisa, tem coisas que não precisa falar, é nossa intimidade mais profunda, o nosso eu com eu mesmo, sabe? Então, esse eu com eu mesmo, ele que vai se encontrar lá, vai buscar. Por quê? A mentalidade está travada. Então vá, se recolha dentro de si, se recolha dentro de si e busque. Por quê? Se você está passando por uma experiência assim, parecida com a minha, busque lá desde a sua infância, por que tua mentalidade está travada. Você vai encontrar, mas busque com sinceridade, busque com profundidade, com desejo mesmo de descobrir por que você tem a mentalidade travada, que você vai encontrar. E o destravar da mente
Não é tão fácil, não é confortável, mas destrava, sabe? Destrava e a gente vê que daí a gente tem que colocar a mão na massa mesmo e trabalhar para a gente conseguir aquilo que a gente realmente quer para a nossa vida, para a nossa família, né? Então é o eu com o eu mesmo, não tem mais ninguém, nem fale para ninguém, porque muita gente não vai entender, vai falar um monte de coisinha, tal, vai rir até da nossa cara. Então não fala, é você e você mesmo, tá? É você com você mesmo. E é isso, né, que eu quis trazer aqui para vocês e dizendo, né, que o canal vai ser isso, uma vez por semana na Pitadinha de Sabor eu vou trazer aqui uma receitinha bem facinha de fazer, bem gostosinha, né? E o outro, né, os outros vídeos serão de dicas, assim, de coisas para o nosso dia a dia, uma mensagem inspiradora, uma coisa de utilidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo e não se esqueçam aí de se inscrever, porque tem muita gente que assiste o canal e ainda não é inscrito, então aproveita para se inscrever agora, curtir, compartilhar, deixar seu comentário aqui, que eu vou gostar muito de conhecer vocês também. E para quem ficou até agora, ó, beijão e até mais, tchau!